Nascimento da polis. Já estudamos que a civilização grega ela se constituiu de povos diferentes que ocuparam uma vasta região de clima agradável. A essa constatação climática, nós temos que acrescentar uma informação muito importante, que as terras gregas elas não eram férteis, não eram as melhores, pelo menos, em fertilidade. Lá predomina o solo árido e pedregoso. Enfim, terras isoladas por montanhas geladas, com poucas planícies férteis. E esses são os fatores determinantes para a compreensão dessa nova fase da história grega, que seriam as cidades-estados. Foram essas condições adversas que impuseram aos povos gregos duas de suas principais características: divisão política e domínio dos mares. Valendo-se do fato de possuírem um litoral recortado e cheio de portos naturais, os povos gregos eles atingiram grande poder econômico e militar. E no respeito ao isolamento imposto pelas montanhas geladas, eles construíram um modelo administrativo descentralizado, denominado cidade-estado. Mais ou menos se assemelhavam com os fenícios. O processo de construção das cidades-estados da civilização grega se deu a partir do século VII a.C., segundo as pesquisas arqueológicas. Além disso, no século XX a.C., a região foi ocupada por diferentes povos, cuja organização era centrada no poder patriarcal, em que a aristocracia controlava a unidade primária denominada gene, no plural genus. As terras e a produção eram comuns, sem diferenças sociais entre os membros. A abundância nas regiões mais férteis favoreceu o crescimento populacional, e este crescimento colocou em xeque o modelo pautado pelo equilíbrio social. Com o crescimento populacional, faltaram produtos, obrigando a ocupação de novas terras, áreas de menor fertilidade antes não ocupadas com agricultura. Essas novas áreas, contudo, não foram capazes de manter a mesma produção, o que resultou em diferença entre os grupos produtores e distinção entre as pessoas. Rapidamente, as famílias mais antigas elas ficaram com as terras mais férteis, consolidando o poder de uma elite privilegiada, que eram os eupátridas, que assumiu o controle político e econômico. As cidades-estados. Atenas, uma das principais. Você consegue imaginar a construção de uma civilização que tenha por base a sustentação, de sustentação o prazer da vida? Então, o prazer da vida como? Por meio de um diálogo, da conversa, busca pelo conhecimento, beleza, pois assim se desenvolveu Atenas, com um grande destaque para a filosofia, a política, a literatura e as artes. Foi o verdadeiro berço da civilização ocidental. Ela era situada numa planície árida da região ática, não muito longe do mar Egeu. E isso também favorecia, principalmente pelo clima agradável, típico da região mediterrânea e protegida por colinas e montanhas, posição geográfica que era capaz de transformá-la em centro de distribuição marítimo. Atenas consagrou-se na história por ser o berço da democracia e pelo desenvolvimento da filosofia e pela produção artística, teatros e artes plásticas em especial. Na formação social, é possível dizer que existia fruto do conhecimento filosófico e da ampliação da democracia relativa à mobilidade social
com louvável possibilidade de ascensão. Segundo a mitologia, Teseu, um soldado aqueu, o herói que matou o Minotauro, foi o fundador de Atenas. As ruínas da Acrópole, maior símbolo do poder e glória, estão de pé para surpresa e milhões de turistas que visitam a capital atualmente. Entre as ruínas da cidade histórica é possível destacar o Partenon, que foi erguido no século V a.C., em homenagem à deusa Atena. Pártenos é virgem em grego. Há ainda o templo dedicado à deusa Atena, Nike, significa vitória em grego, e os altares a Zeus e Atena. Também na mesma região da Acrópole ficava o templo, o teatro de Dionísio, que foi o maior símbolo da democracia grega. E o maior símbolo teria sido a ágora, ou praça pública onde eram realizadas as votações.